Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, para buscar-lhe a presença em nossas vidas. Para alcançá-lo, Senhor, queremos ofertar os nossos sentimentos mais purificados, unificar os nossos pensamentos num único ideal, no desejo de aprendermos a servir em seu nome, para que a cada dia mais fortalecidos no seu Evangelho, possamos caminhar pelas trilhas seguras, pelas retas sublimes do caminho da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e que a vossa misericórdia alcance os nossos irmãos em humanidade, que nesta hora passam extremadas amarguras, dores lancinantes. Possam esses nossos irmãos continuarem sendo visitados pelas caravanas socorristas arregimentadas pelo seu amor, para que ao serem recebidos no mundo espiritual, sejam-lhes aplacadas as dores, os sofrimentos e os tormentos, Senhor. Nós confiamos na justiça de Deus e na vossa misericórdia. E é nesta confiança, Senhor, de que todas as dores serão socorridas, todas as lágrimas serão estancadas pela ação misericordiosa do vosso amor em favor de todos nós. Agradecendo, nos entregamos nesta hora às reflexões do Evangelho deste dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna ou da riqueza. E o item que já há alguns dias estamos demorando o nosso pensamento, porque ele é de uma atualidade impressionante para nós compreendermos cada vez mais o mundo em que vivemos. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, o planeta Terra foi sendo habitado progressivamente e todos os povos que vieram, e muitos vieram de outros planetas, vieram com essa missão de realmente preparar e aprimorar o planeta, desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, que esse dia é na atualidade, porque nós estamos praticamente na estrutura máxima populacional da Terra. Mas para alimentar essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la lá fora. E nisto nós estamos refletindo que se não houver entre os povos uma fraternidade de complementariedade, aquilo que me falta o outro tem em inteligência, o outro tem em moral, o outro tem em costumes, o outro tem em civilidade. Então, essa complementação das diferentes regiões do planeta, porque o Livro dos Espíritos nos mostra que as regiões do planeta, por serem diversificadas, elas geram personalidades apropriadas àquela aclimatação.
aqueles costumes, aqueles hábitos, né? Aquilo que existe naquele ambiente. E então, essa diversidade que foi criada, ela é riquíssima, porém é complementar. Então diz assim: por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam. E um dos maiores obstáculos que separam os povos são os preconceitos, os julgamentos, as falsas hierarquias que têm causado essa polarização do nosso planeta, de não termos olhos de ver o significado especial que cada povo tem na Terra e essa necessidade criada por nós mesmos, né, de que precisamos sempre de tudo e de todos. Sem essa conscientização, a legítima fraternidade não vai nos compor. Porque só seremos fraternos quando reconhecermos a paternidade de Deus e nos sentirmos verdadeiramente irmãos, é que nós vamos quebrar essas barreiras competitivas, essas barreiras do orgulho, da extremada vaidade, né? Que isto vai se resolvendo na individualidade, e se resolvendo na individualidade, os povos também estarão totalmente modificados. Então, o Livro dos Espíritos traz para nós sobre o progresso, que diz assim: com o progresso, né, reunirá um dia todos os povos da terra em uma só nação? Será que isto é possível? Não em uma só nação. Isso é impossível, porque a diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes. Quem somos nós? Nós somos espíritos, como que foi a transmigração dos povos no planeta Terra. Nós somos espíritos que iniciamos no planeta Terra, aqueles de nós que iniciamos, no Extremo Oriente, depois no Oriente Médio, e depois as tribos foram desbravando o que hoje se chama a Europa, e hoje estamos recentemente nas terras americanas. Mas nós somos esses espíritos que trazemos essas culturas internalizadas, esses costumes, esses hábitos, alguns mais, outros menos, que foram moldando a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade, ela tem total relação com o meio em que vivemos, né? Um espírito que nasce na Noruega, ele tem hábitos pela própria aclimatação diferente dos que estão na Sibéria, dos que estão na Argentina, dos que estão na Etiópia. Então, esses hábitos, eles sofrem uma modelagem cultural no nosso espírito. E tudo isso é bagagem evolutiva, tudo isso é riqueza, tudo isso são as experiências que o espírito arrasta. E diz assim: mas por isso lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitude, né? O ser espiritual, bondoso, caridoso, fraterno, ele independe da latitude que ele nasceu, se no hemisfério norte ou se no hemisfério sul. Não faz distinção dos homens pela cor, porque quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. Olha que profundo. Ninguém vai viver às custas, na dependência de alguém, e nem ser competitivo, nem fazer injustiça ou transgressão das leis divinas. Então nós estamos num momento do planeta em que esse
esse capítulo de servir a Deus, se nós estamos aprendendo a servir a Deus, entendendo que a riqueza, ela é uma necessidade evolutiva para o progresso das nações no que se refere a esse sentido. O progresso dos homens faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente. Então, temos, durante esses dias todos que estamos nesse item, refletindo profundamente do significado e da importância dos recursos materiais que nós precisamos, com a inteligência e com o sentimento, nortear a evolução nossa íntima e a nossa evolução individual. Os povos são individualidades, né? Nós somos compostos de individualidades. Então, a mudança íntima do ser muda o seu contexto social, amplia as suas questões morais, e o espírito se entrega à sua real destinação, que é a melhoria do planeta, em ambos os aspectos, intelectual e moral. E é esse o convite que temos recebido da espiritualidade. Quando nós refletimos com muita profundidade no servir a Deus, como nós falamos ontem, que se nós não aprendemos ainda a fazer a caridade, não é possível servir a Deus, porque servimos a Deus com os nossos sentimentos, utilizando dos recursos que temos em nossa intimidade ou dos recursos externos. E hoje nós sabemos que continuamos a viver como já vivemos em outros tempos, numa sociedade sem Deus. Nós não vamos falar civilização, porque civilização, a definição que os espíritos dão para nós de civilização é quando a humanidade não está apenas e tão somente instruída, mas quando ela está instruída e moralizada. Isso é uma civilização. Povo civilizado, instruído e moralizado. Enquanto nós não chegamos nesse patamar, nós somos sociedades de homens, de mulheres, de crianças, de idosos. Somos espíritos em vários estágios evolutivos, vivendo em sociedade. Nem sempre da melhor maneira. E esse momento da humanidade, como outros que nós já vivenciamos, permanece de uma maneira bem distanciada de Deus. E, obviamente, traz para todos nós os resultados que nós estamos vendo aí. Então, embora nós estejamos vivendo com muito mais conforto material, pelo menos uma parcela bem expressiva da humanidade, em função da tecnologia, do avanço de tudo que nós conhecemos, da indústria, da inteligência, da ciência. Embora isso seja uma verdade, mas o mundo ainda está tomado
por espíritos altamente preconceituosos, como a Célia colocou. E o preconceito é uma situação que denuncia fortemente que o espírito ainda não fez esse encontro dele com o Pai. Porque quando nós nos vinculamos a Deus, o que acontece conosco? Nós nos tornamos espíritos, irmãos uns dos outros. Porque no momento que eu tenho algum nível de preconceito, eu estou denunciando que eu sou melhor que aquele que eu não aceito. Mas o espírito que tem uma comunhão com o Pai, ele considera toda a humanidade sua família. Todos os humanos, seus irmãos. E quando nós temos esse sentimento, a fraternidade se estrutura em nossa intimidade. Então, quando nós olhamos uma cena ou ouvimos falar sobre algo que denota algum nível de preconceito, nós estamos falando de uma comunidade sem Deus. E o que acontece conosco em sociedade quando nós vivemos por existências e mais existências sem esse vínculo com Deus nosso Pai? O primeiro efeito colateral disso é, sem sombra de dúvida, nós perdermos a total possibilidade de compreendermos verdadeiramente quem somos. Porque na medida que vamos buscando Deus, na medida que vamos sentindo Deus, nós vamos percebendo profundamente os seus atributos e vamos sentindo que todos esses atributos estão em nós, em algum nível. E nós sabemos quem nós somos pela nossa essência divina. Porque quando a gente diz assim, não, eu sou egoísta, eu estou egoísta, eu não sou. Eu sou orgulhosa? Não, eu não sou orgulhosa, eu estou orgulhosa. Porque o que eu sou é tudo aquilo que o meu Pai é em escala menor. Ser. Mas na medida que nós nos distanciamos do Pai e vivemos regidos por leis próprias e mínimas, fruto da própria ignorância, em que a sociedade faz, individualmente os homens fazem suas próprias leis íntimas e regem suas vidas por aquelas leis humanas altamente corrompidas. Na medida que nós vamos agindo e vivendo dessa maneira, nós vamos nos misturando com um nível de materialidade tão intenso e cada vez mais intenso, que realmente nós passamos a nos identificar única e exclusivamente com tudo aquilo que é de ordem material. E quando nós falamos de ordem material, nós não estamos falando apenas de bens terrenos, de bens que podemos, teremos que deixar quando partirmos.
mas nós vamos nos identificando com ideias, com pensamentos, com emoções que são altamente materializadas. E que nessa materialidade, e nos confundindo com a matéria, e nos distanciando de uma espiritualidade que todos nós necessitamos para nos mantermos equilibrados, nós adentramos nesse mundo material onde a instabilidade é total. Porque a matéria sem a moral é totalmente instável. E aí nós vamos adentrando num mundo de profunda instabilidade. E quanto mais instável está o mundo para nós, mais nós temos que buscar certas garantias para manter uma irrisória estabilidade que vai nos distanciando ainda mais de Deus. Mas como Deus é nosso Pai e nos ama, de tempos em tempos, todos nós, indistintamente, vamos entrar em determinados momentos da nossa vida em que nós vamos estar numa situação que é nós e o Pai. Não vai ter mais nada. A gente sempre gosta de lembrar daquela passagem de Francisco de Assis, que todos nós conhecemos, quando ele está na neve absoluta, junto com um irmão, bate numa instituição e aqueles irmãos que estão dentro não o reconhecem e não o abrigam naquele momento. E ele permanece no frio. E naquele momento, ele sente o que todos nós um dia vamos ser convidados a sentir. Agora sou eu, a neve, o frio, a fome e Deus. Então, de tempos em tempos, nós somos convidados a momentos extremos em que não vai haver nada. Vai haver nós e Deus. É evidente que nesse momento, ainda assim, nesse momento, onde nós temos a maior oportunidade desse encontro definitivo, ainda assim ali nós podemos escolher Mamon. Nós podemos nos revoltar, podemos blasfemar, podemos sucumbir temporariamente, que obviamente o espírito não sucumbe, mas ele sucumbe naquela hora, ele sucumbe naquela oportunidade. Então, que maravilha nós pensarmos assim, Deus nos provê o tempo todo, Deus provê sempre infinitamente, mas se algum dia tudo faltar, é o encontro com Ele. Então, se nós vivermos assim, pensarmos assim, sentirmos dessa maneira, que alegria nós teremos de alma, de perceber que o caminho é nessa direção. E aí nós
seguindo o item do Evangelho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer o entendimento de Deus para nós, fala dos povos, como esse item que a Célia trouxe para nós. E o Livro dos Espíritos complementa isso que a Célia trouxe, que eu gostaria de ler, e ampliar a nossa visão sobre o que o Evangelho nos trouxe, que diz assim, é a questão 788. Os povos são individualidades coletivas que, com os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e decrepitude. Essa verdade constatada pela história não pode fazer pensar que os povos mais avançados desse século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade. Porque olha só que interessante, um povo é substituído por outro povo, que é substituído por outro povo, e assim sucessivamente. E sempre quando um povo é substituído por outro, é porque aquele povo, ele chegou num grau de comprometimento que precisa ser renovado. Não é amadurecimento no sentido positivo, mas é a degradação dos valores de vida eterna que o espírito não consegue, que ele se degrada porque ele não consegue introjetar na sua intimidade. Então ele responde: os povos que não viveram senão a vida do corpo, olha que importante. E nós vamos falar dos povos, mas nós fazemos parte desse povo. Então, quando nós estamos falando povo, nós podemos substituir por eu, porque cada um de nós é que forma o povo. Então ele diz assim: os povos que não vivem senão a vida do corpo, aquele cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Então, a força de uma sociedade se esgota como a de um homem. Por isso que ela desaparece. Aqueles cujas leis egoístas discordam do progresso das luzes e da caridade morrem. Porque, olha a frase, que precisava ser escrita em outdoor, em todas as cidades do mundo. Olha a frase. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Não há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão a luz dos outros povos. Então, nós sabemos que o Brasil está destinado a ser a pátria do Evangelho. E há uma urgência de todos nós brasileiros termos esse encontro definitivo com Deus, nosso Pai, para que a fraternidade seja de verdade o lema das nossas expressões. Na medida que
vamos tendo esse encontro com o nosso Pai, que vamos nos tornando absolutamente fraternos uns com os outros, que vamos desenvolvendo relações amistosas, amigas, fraternas, na medida que nós vamos querendo que todos ao nosso redor tenham aquilo que nós julgamos mais precioso para nós, seja a inteligência, seja o recurso financeiro, seja a bondade, seja qualquer valor material ou espiritual, na medida que nós vamos vivendo isto e que o nosso lar é um ambiente onde Deus se faz presente na forma daquilo que pensamos e, portanto, imantamos o ambiente, aqueles que convivem conosco, nós vamos estruturando o povo que não morre, a sociedade que não desaparece, a civilização que se estrutura, que vai permanecer, porque vai chegar um momento em que a sociedade da Terra não será mais substituída por outra, que recebe uma oportunidade de renovação. Porque é isso que tem acontecido. Sai uma sociedade, entra outra sociedade. Sai uma sociedade, entra outra sociedade. Espíritos recebem novas oportunidades, mas nem sempre conseguem, porque muitos de nós, contaminados com os vírus antifraternais, disseminam situações dolorosas que comprometem outra vez o plano maior. Então, esse movimento que nós estamos fazendo de entender profundamente é como vamos, nesta existência, nos tornarmos filhos de Deus, sentindo verdadeiramente isso. Vamos fazer a prece. Deus nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna e nos tornarmos espíritos livres, livres no amor, na fraternidade, na bondade, na honestidade, libertos das prisões do egoísmo, das prisões da vaidade, das prisões daquelas vibrações tão materializadas. Nós nos encontramos aqui, Senhor, desejosos de aprender e viver as lições de Jesus, nosso Mestre, nosso único Mestre, que o Senhor nos conferiu para ser para nós na terra o caminho, a verdade, para que tenhamos vida.
Que o Senhor possa nos abençoar, para que a cada dia sejamos espíritos melhores, para servir muito mais. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E rogamos o seu amparo, Mestre, para todos aqueles irmãos tão queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber nesta hora a luz do seu amor, Senhor, e sentir-se amparados por estes espíritos que se destacam em seu nome para socorrê-los. E nesta hora abençoada deste dia, Mestre, nós queremos rogar, de joelhos postos ao chão pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor, onde o Senhor nos fez renascer, para que aqui nos tornássemos cristãos e adentrássemos na nova era, na era que o Senhor inaugurou e que nos aguarda há mais de 2000 anos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.